E graça e paz do Senhor Jesus. O Instagram não ajudou a gente hoje não, viu? O Instagram hoje não favoreceu-nos. Deixa eu só tentar aqui fazer um, fazer um negócio aqui. Amém. Tive que fazer por aqui. Vou ter que fazer por aqui porque o Instagram não me ajudou dessa vez. O Instagram ficou fora, não quer entrar, não quer conectar o Instagram. Vou esperar o pessoal ir entrando aí, porque a gente falou que ia fazer esse vídeo pelo Instagram, né? Sobre a questão do carnaval e a pandemia, né? Aí, porque eu tenho dado algumas opiniões sobre o tema durante as minhas postagens, durante as lives que eu tenho feito na página da igreja, eu tenho falado um pouquinho sobre isso. E aí surgiu esse pra gente conversar um pouquinho, né, sobre essa questão de carnaval e pandemia, pandemia e carnaval. Algumas pessoas dizem que o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é por conta daquilo que aconteceu no carnaval. Outras pessoas acham que não. E esse vídeo vai fazer pelo Instagram, como eu tinha dito. Mas como não teve jeito, porque eu não quis conectar, a gente vai fazer por aqui mesmo. Mas eu quero começar com uma pergunta. Eu queria te perguntar isso, né? Você que está acompanhando, queria perguntar isso para você. Você acha que, na sua opinião, que o Brasil vive hoje tem relação com o que aconteceu no Carnaval? A gente viu muita coisa durante o Carnaval, né? O que fizeram, os deboches, os a falta de respeito, né? Com a religião, com a fé cristã, né? Então, algumas pessoas dizem que hoje o Brasil está pagando por aquilo que fizeram no Carnaval. E aí eu ia fazer esse vídeo pelo Instagram, mas o Instagram não está me ajudando, não está me ajudando. Mas seria bom eu ouvir sua opinião também, né? Algumas pessoas que estão aí sobre o que você acha a respeito desse assunto. O que nós vivemos hoje é consequência daquilo que aconteceu no Carnaval, é consequência daquilo que aconteceu sobre os deboches, sobre, né, as questões todas que eles fizeram e qual o seu entendimento sobre isso. Eu tenho uma opinião muito pessoal em relação a isso. Eu tenho uma opinião muito clara, minha opinião sobre isso. Mas nós estamos abertos, né, a conversar um pouquinho sobre isso. Você tem a sua opinião também. Eu vou dar só mais uns 2 minutos aqui, porque as pessoas estão esperando lá, na verdade, lá no Instagram, mas meu Instagram hoje não tá me ajudando muito não, o negócio tá meio feio pro meu lado lá. Enfim, enfim, a gente tem que ter paciência, tem hora com essas questões, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas, desculpa, mas aquilo que eu falei mais cedo, eu tenho falado isso durante as pregações que eu tenho feito, né, sobre a questão da pandemia no Brasil. E algumas pessoas têm falado que isso é devido a aquilo que aconteceu no Carnaval. Eu particularmente, eu quero falar para você, em primeiro aqui, que particularmente eu não creio que isso que a gente está vivendo hoje tem relação com o que aconteceu no Carnaval. Eu particularmente não partilho dessa opinião. E aí eu vou te falar o porquê, né? Alguns textos bíblicos que eu até anotei, eu estava até lendo sobre isso hoje. E aí eu vou o que eu entendo disso, né? Então, o que acontece?
A gente tem visto postagem aí dizendo que o que o Brasil está vivendo hoje é um castigo de Deus, é Deus castigando o Brasil por causa do carnaval, por causa da falta de respeito. E eu fiquei me perguntando algo. Nem todo mundo que está passando por isso, né, compactuou com a questão do carnaval. E as pessoas falam, não, Deus está pesando a mão no Brasil por causa da esbórnia que foi, por causa daquilo que eles fizeram, profanaram o nome de Cristo, ridicularizaram a fé cristã e hoje Deus está pesando a mão. Eu sempre faço a seguinte pergunta: se algo de uma vingança de Deus, se isso fosse algo de uma vingança de Deus, por que pessoas então que professam a sua fé em Cristo, por que pessoas então que professam a sua fé em Jesus também estão acometidos desse mal? Se Deus é um Deus vingativo, se eu for pensar que Deus é um Deus vingativo, eu teria que pensar então em Deus se vingando de quem fez, né? Não de toda uma nação ou de todo um mundo por isso. Então eu não acredito muito nesse argumento, eu não partilho muito dessa ideia de que o que está acontecendo é um castigo de Deus. Não. Eu partilho do seguinte: eu partilho de que as pessoas que compactuaram, as pessoas que fizeram, as pessoas que estavam envolvidas nessa questão, as pessoas que foram os incentivadores, ou até mesmo, vamos dizer assim, os produtores dessa questão toda, eu acredito que essas pessoas, elas, assim como todos nós, elas vão responder por seus atos diante de Deus. Isso daí é inevitável. Agora, eu começar a dizer, eu começar a falar, eu começar a expor que isso é um castigo de Deus, que isso é Deus pesando a mão sobre a nação, é Deus pesando a mão sobre o Brasil por causa daquilo que fizeram no carnaval, eu tenho que começar então a rever os meus conceitos sobre graça e misericórdia. Né? É claro que no dia do juízo, todos nós prestaremos conta para Deus, todos nós, sendo crente, sendo cristão, sendo espírita, sendo ateu, todos nós vamos prestar conta para Deus. Isso aí a Bíblia diz sobre isso. Isso é inevitável. Agora, eu partir de uma linha, partir de um pensamento, e às vezes um pensamento até raso, um pensamento raso e um pensamento até religioso, e quando eu digo religioso, eu não digo na questão do segmento religioso que eu sigo, mas eu digo na questão de uma religiosidade, eu entender que Deus é um cara vingativo e que está se vingando do mundo inteiro por causa daquilo que aconteceu na nação. Ou não vou nem estender para o mundo, vou estender para a nação. É Deus se vingando da nação brasileira por causa daquilo que aconteceu no carnaval. Eu acho que eu não posso partir dessa linha. Eu acho que eu não posso partir desse pensamento. Eu entendo, e aí eu quero ler um texto bíblico com você. Deixa eu só pegar a Bíblia aqui. Eu quero ler um texto bíblico com você que além desse, né, outros também falam sobre isso, mas esse hoje, quando eu estudava, esse chamou muito a minha atenção, e que está em Efésios 2, só para a gente poder começar a ter essa conversa. Efésios 2, versículo 4 e 5 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então eu começo a entender aqui o seguinte: a partir do momento, segundo esse texto, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos com os nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É claro que muitos vão pegar esse texto da graça, muitos vão falar sobre então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu bem entender, que a graça me salva, né? Tem um teólogo, e o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Ele vai dizer o seguinte: ele vai fazer um comparativo entre a graça barata e a graça preciosa. E ele disse assim: não,
Os que defendem a graça barata, eles não valorizam o sacrifício de Cristo. Então eles vão dizer o seguinte: você pode, basicamente isso, tá? Você pode fazer o que você quiser, porque no final a sua salvação está garantida. E aí a graça preciosa diz assim, não, até o momento que até o momento que eu andava por mim mesmo, eu seria julgado pelos meus atos, e eu vou ser julgado pelos meus atos. Deixa eu reformular. A graça preciosa vai dizer o seguinte: eu posso ter sido um pecador, mas quando eu me converto ao Senhor, quando eu me achego até o Senhor, o sangue dele na cruz, o sangue dele derramado na cruz, o sacrifício dele na cruz, me traz salvação pela graça, mas eu tenho que lutar para manter essa salvação. A graça barata vai dizer, não, você pode fazer o que você quiser, que no final você vai ser salvo. A graça preciosa diz, não, você já foi alcançado pela graça, só que você tem que andar para manter isso, para manter a sua salvação. Então esse texto de Efésios, ele está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, os nossos delitos foram também acabados. Os nossos delitos também foram deixados para trás. Entende? Agora, a partir do momento que eu acho que essas pessoas estão sendo punidas, o Brasil está sendo punido por causa do carnaval, eu estou acreditando mais num Deus vingativo do que num Deus misericordioso. E aí, querido, é claro que quando nós chegarmos no grande dia, quando nós chegarmos no dia do julgamento, nós vamos ouvir só existe duas frases a ser ouvida. Ou é vinde a mim, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Esses caras que fizeram o que fizeram no carnaval, esses caras desrespeitaram o Senhor. Eles desrespeitaram o Senhor. Então, se eles continuarem seguindo esse caminho, se eles continuarem seguindo essa trilha, eles responderão, cada um deles, pelos seus delitos. Agora, a partir do momento que eles se convertem, que eles pedem perdão a Deus, que eles se achegam até o Senhor, querido, existe misericórdia para eles. O grande problema é que a gente está vivendo uma geração da música Sabor de Mel, uma geração que prega um Deus de vingança. E Deus não é um Deus vingativo. Pensa no seguinte, porque nós estamos colocando, as pessoas estão colocando essa questão do carnaval, né, do diabo lá humilhando Jesus, as pessoas estão colocando isso, jogando, equalizando essa questão e colocando isso lá em cima. Ou seja, as pessoas estão colocando valores no pecado, peso no pecado. Entende? Então, assim, se eu for pegar pela questão do Deus vingativo, se eu for seguir pelo caminho, se eu for seguir pela trilha do Deus vingativo, eu também não merecia estar aqui. Porque o pecado que eu cometi, o pecado que eu cometo, aquilo que eu faço que desagrada ao Senhor, não é diferente daquilo que eles fizeram. E aquilo que às vezes você faz que desagrada ao Senhor não é diferente daquilo que eles fizeram. Então, por que para mim tem perdão? Por que para mim tem graça? E para eles não? E aí eu começo a relativizar essas coisas. Eu começo a achar que não, Deus está pesando a mão no Brasil por causa do carnaval. Cara, de verdade, eu acho que isso é um pensamento muito retrógrado. Eu acho que isso é um pensamento muito, muito retrógrado. A gente precisa pensar. A gente precisa pensar um pouco mais também à luz bíblica, né? Não somente com aquilo que a gente tem escutado nessas canções como Sabor de Mel, ou naquilo que a religião tem nos ensinado, tem falado para nós. Eu digo religiosidade, viu? Estou dizendo religiosidade, não segmento religioso. Então a gente começa a entrar por alguns caminhos, a gente começa a entrar por algumas questões que, ao invés de nós atrairmos pessoas, nós estamos afastando. Porque o mundo está carente de amor, as pessoas estão carentes de amor. E aí o que eu faço? Com a minha infinita sabedoria, eu começo a pregar para elas um Deus que se vinga. Eu começo a pregar para elas um Deus que coloca um vírus sobre uma nação por causa daquilo que aconteceu no carnaval. Cara, de verdade. Eu fiquei indignado com o que aconteceu no carnaval. Eu achei uma falta de respeito com a minha fé. Eu achei uma falta de respeito com o meu Senhor, com o meu Jesus. Mas espera aí, eu achar que Deus está castigando, está punindo uma nação por causa de carnaval, eu acho que eu tenho que pensar um pouco mais no Deus que eu estou servindo.
Eu não creio que Deus é esse Deus. Tito, olha o que está dizendo Tito. Tito 2, 11, 2, está dizendo o seguinte: por quanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Cristo Jesus. Esse texto, ele está dizendo o seguinte, no versículo 12, educando-os para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justo e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus. Se essas pessoas renegam ao pecado, negam ao pecado, abrem mão do pecado, cara, com certeza vai ter misericórdia para eles. A grande questão é que eu acho, e nós às vezes nos achamos os procuradores de Deus. A gente acha que Deus precisa de advogado. Ele não precisa. Ele não precisa. Então, eu não entendo, de verdade, eu não creio que Deus ele está punindo o Brasil por causa de carnaval. Eu acho que Deus está muito mais preocupado, cara. Embora eu tenha ficado ofendido, embora eu tenha ficado bem ofendido, porque atingiu a minha fé, atingiu a minha religião, e eu não concordo, não estou dizendo que eu concordo, não, eu não concordo, tá? Eu não concordo com o que eles fizeram, mas, cara, eu acho que Deus, desculpa, tem muito mais coisa para fazer do que se preocupar com o que eles estão fazendo no carnaval, sabe? Quantas vezes nós não fizemos um enredo, e eu não estou defendendo o carnavalesco não, tá? Mas quantas vezes nós não fizemos um enredo de carnaval, mas nós fizemos coisas piores até, né? Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes a gente errou? E aí hoje eu sirvo ao Senhor, então para mim tem misericórdia, para os caras tem condenação. Tudo bem, eu entendo que se eles morrerem sem confessar Jesus, cara, a Bíblia fala que é condenação. Tá entendendo? A Bíblia vai falar que é condenação. Isso eu não vou discutir com a Bíblia, isso aí é fato. Agora, falar que uma nação está sendo punida por causa do pecado de um cara, por causa do pecado de um grupo, por causa do pecado de um carnavalesco, eu acho que é uma mente muito cauterizada na religiosidade, entende? Eu me lembro quando Deus iria destruir a terra, uma nação, e aí vem uma palavra, Deus falando assim, se eu encontrar um justo sequer, eu terei misericórdia dessa nação. Presta atenção numa coisa, Deus vai destruir a nação por causa de um grupo, por causa de um cara que fez um enredo de carnaval com o diabo pisando em cima dele. Deixa eu falar uma coisa para você, eu fiquei ofendido pelo ataque à minha fé. Mas de verdade, aquele teatro que fizeram no carnaval não me representa. Sabe por que não me representa? Porque nunca o diabo vai pisar em Jesus. Porque nunca o diabo vai jogar Jesus no chão. É o contrário, é Jesus que joga o diabo ao chão. Então assim, eu fiquei ofendido, eu fiquei chateado porque foi um ataque aberto à minha fé. Foi um ataque descarado àquilo que a gente acredita, a nossa fé cristã, seja evangélico, seja católico, foi um ataque à fé cristã. Foi um ataque à fé cristã. Agora, cara, eu achar que não, porque agora o Brasil está sofrendo uma pandemia por aquilo que aconteceu no carnaval, cara, a gente precisa mais de Bíblia e menos sabor de mel. Entende? A gente precisa ir mais para a palavra e escutar menos Damares. Nada contra a cantora, viu? Até porque eu escuto alguns hinos dela, mas esse Sabor de Mel é igual a época que saiu, né? Sabor de Mel da Damares e Beijinho no Ombro da Valesca Popozuda. Não tinha diferença nenhuma. A diferença é que uma cantava nas igrejas e uma cantava no... Porque uma fala beijinho no ombro com o recalque passa longe e a outra fala quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê no palco vai se arrepender. Que diferença tem isso? Nada. Não tem diferença nenhuma. Mas eu acho que nós precisamos, acho não, tenho certeza, que nós precisamos um pouco menos de sabor de mel e um pouco mais de palavra. Eu estou falando alguns textos bíblicos aqui que estão respaldando aquilo que eu estou dizendo. Porque as pessoas falam, não, esses carnavalescos também estão condenados. Até o momento que eles não aceitarem Jesus. Porque se eles aceitarem, cara, é misericórdia para eles também. E aí muitas vezes, eu digo isso muito na minha igreja, sabe? Às vezes a gente ora, a gente fala assim, Senhor, faça justiça entre mim e tal pessoa. Na verdade, a gente não está orando pedindo justiça. Caiu aqui, desculpa. A gente não está orando pedindo justiça, a gente está orando pedindo vingança. Porque se eu for pedir que Deus faça justiça na vida do meu próximo,
A justiça de Deus se traduz em misericórdia. Na verdade, eu estou orando para Deus fazer vingança, para Deus me vingar. Porque se. É isso, Sabrina, é exatamente isso. Agora, Sabrina, presta atenção numa coisa. Se eu tenho algo, se nós. Vamos colocar um exemplo aqui, tá? Se eu tenho algo, Sabrina, se aconteceu alguma desavença entre nós, algo pequeno, e aí eu vou orar, Sabrina, eu vou orar, Emanuel, Gláucia, eu vou orar dizendo assim: Senhor, faz justiça entre mim e Gláucia, faz justiça entre mim e Sabrina, faz justiça entre mim e Emanuel. Eu estou orando pedindo vingança. Porque a justiça de Deus se traduz em misericórdia. E quando a gente vai orar com ódio no coração, sabe? Tem pessoas que vão orar com ódio no coração. Senhor, mas ela fez isso, isso, isso comigo. Cara, justiça de Deus se traduz em misericórdia. Aprenda isso. Ah, então todo mundo que pecou então vai ser salvo. Se confessar Jesus, sim. Se reconhecer Jesus, sim. Entende? Independente se te agrada ou não, a Bíblia diz isso. Se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar de toda iniquidade. Então, se eu pedir perdão, sim, meu pecado vai ser perdoado. Entende? É isso que a gente precisa entender. Salmo 103, versículo 8 vai dizer: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Olha só, o Senhor é misericordioso e compassivo. Entende? Claro que vai ter o julgamento, vai ter aqueles que vão ser salvos e vai ter aqueles que vão ser condenados. Isso é bíblico. Isso está na Bíblia, eu creio nessa palavra. Só que você já parou para pensar numa coisa? Quem está mandando as pessoas para o inferno somos nós. É a gente que fala, fulano vai para o inferno, fulano não vai para o inferno. Quando a gente entra num critério de julgamento, quem decide isso é Deus, cara. E aí, voltando para a nação, as pessoas têm que dizer, não, fizeram o que fizeram no carnaval, aprontaram o que aprontaram no carnaval, agora Deus está se vingando do Brasil. Não, cara, Deus não está se vingando do Brasil. Tudo que acontece é permissão de Deus. Se esse vírus está instaurado no Brasil, eu não vou contestar Deus por isso. Só que você já parou para pensar que Deus está dando uma grande oportunidade da nossa nação ser uma nação de avivamento? Na pregação do culto de hoje eu falei sobre isso. Não tem mais placa. Nesse período não tem placa. Não tem metodista, não tem batista, não tem assembleia. Está todo mundo orando junto por um só propósito. Deus está gerando uma unidade nisso daí. Então, Deus não está castigando o Brasil por causa do carnaval. Para com isso em nome de Jesus. Se você falou isso, pede perdão aí para quem você falou em nome de Jesus, porque você está demonstrando, desculpa a expressão que eu vou dizer, mas quando eu falo que Deus está castigando o Brasil por causa do carnaval, eu estou demonstrando simplesmente a minha ignorância e falta de conhecimento bíblico. Doa quem doer. Quem é discípulo, quem é minha ovelha, sabe que o que eu tenho que falar, eu falo rasgado lá e vocês sabem disso. Então, assim, quando eu falo que Deus está condenando o Brasil, que Deus está castigando o Brasil por causa daquilo que fizeram no carnaval, eu estou demonstrando nada mais nada menos que a minha ignorância. Só isso. Então, assim, Deus não está castigando o Brasil. Deus não está castigando o Brasil. Esses caras que fizeram isso, eles serão absolvidos ou condenados no dia do juízo, dependendo da maneira que eles fecharem os olhos aqui na terra. Se eles fecharem os olhos no pecado, se eles fecharem os olhos sem mudança de vida, se eles fecharem os olhos da maneira que eles estão, a Bíblia me garante que eles vão escutar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Agora, se eles fecharem os olhos depois de se render, se eles fecharem os olhos depois de se achegar até Jesus, querido, eles vão escutar: bendito, bendito, vem até mim, bendito de meu Pai, para a morada eterna. É isso que vai escutar. E posso te falar uma coisa? Esses caras que fizeram o que fizeram no carnaval, se eles aceitarem Jesus, eles vão morar no céu junto com a gente, goste você ou não. Então Deus não está, paz, pastora Lucélia, minha amiga, Deus te abençoe, tô com saudade de você. Então, Deus não está castigando o Brasil pelo que aconteceu no carnaval. Deus não está castigando o Brasil pelo que está acontecendo no carnaval. Não tá. Tira isso da sua cabeça, não fala mais isso não, em nome de Jesus. Porque isso é demonstrar simplesmente uma ignorância bíblica tremenda. Sabe, Deus não está fazendo isso. Deus não está fazendo isso. Então, eu quero entender, eu quero deixar aqui minha opinião, porque eu tenho falado isso nos vídeos que eu tenho feito de pregação lá na igreja, as pessoas têm me perguntado. Mas eu quero ler mais um texto com você sobre aquilo sobre isso que a gente está falando. 2 Crônicas,
capítulo 30, versículo 9. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a essa terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a eles. Então, cara, tem perdão para esses caras. E sobre o título do vídeo, né, pandemia e carnaval. Deus não está castigando a nação por causa do carnaval. Deus não está castigando a nação por causa do carnaval. Existe sim uma permissão de Deus para que, porque se Deus não quisesse, o vírus não teria se instaurado na nação, não teria se instaurado no mundo. Existe uma permissão. Agora, entenda o seguinte, isso não é castigo. Isso não é castigo para a nação. Deus está preocupado com muito mais coisa do que se preocupar com o que fizeram no carnaval. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender essas coisas. A gente precisa começar a pensar mais biblicamente. Sabe? A gente precisa começar a pensar mais biblicamente. Então, assim, quem fez, se não se arrepender, vai ser ele e Deus. Vai ser ele e Deus. É no dia do juízo, ele e Deus. Agora, Deus seria um cara orgulhoso demais. Presta atenção nisso. Deus seria um cara orgulhoso demais se por causa de 2 ou 3 carnavalescos ele castigasse toda uma nação só porque fizeram um teatro lá na Marquês de Sapucaí. Não só a nação, mas o mundo. Então tudo bem. Vamos lá. Outro pensamento. Vamos para uma outra vertente. Ah, pastor, Deus está castigando o Brasil porque fizeram carnaval aqui e fizeram chacota de Jesus. Beleza, o carnaval foi onde? No Brasil. Fizeram chacota onde? No Brasil. Eu não vi em nenhum outro lugar do mundo imagens como a gente viu no carnaval do Brasil, do diabo pisando em Jesus, de Jesus sendo crucificado de uma maneira debochada. Eu não vi isso em outro lugar no mundo, só vi isso no Brasil. Então me explica, se você entende que Deus está castigando o Brasil por causa do carnaval, me explica por que esse vírus está instaurado no mundo. Se o problema é no Brasil. Só por aí, sem ir para a Bíblia, eu já te mostrei alguns versículos bíblicos, mas só por aí você já começa a entender que o problema não é o carnaval no Brasil, cara. O problema não é o carnaval no Brasil. Sabe, a gente precisa parar com isso. A nossa nação, a nossa geração, é uma geração moldada no sabor de mel. Para com isso em nome de Jesus, querido. Os caras vão resolver com Deus, os caras vão prestar conta para Deus. E se houver conversão, vai morar no céu junto com a gente. E se a gente não tomar cuidado e continuar vigilante, a gente nem mora no céu. Tem isso ainda. Tem isso ainda. Se a gente não tomar cuidado, os caras que fizeram o carnaval se arrependem, vão morar no céu e a gente fica. Com essa questão de julgamento que a gente tem. É a gente que vai acabar ficando. Então a gente tem que começar a parar de pensar desse jeito. A gente tem que começar a parar de pensar religiosamente demais. E a gente tem que ir mais para a Bíblia. A gente tem que ir mais para a palavra. O castigo a esses caras, se eu posso dizer castigo, é o mesmo que está fadado a todos aqueles que não se convertem, a todos aqueles que não reconhecem Jesus como Salvador. A Bíblia está dizendo isso. Então o que eles vão responder pelo que eles fizeram. E nós também vamos responder pelo que nós fizemos. A diferença é que se eles crerem e forem batizados, eles também serão salvos. Entende? Então nós precisamos começar a pensar um pouco mais biblicamente. Se eles não se converterem, a Bíblia fala sobre condenação. Eles vão responder por isso diante de Deus. Agora, eu não posso dizer, eu não posso afirmar, eu não posso falar que uma nação está sendo castigada por causa de um carnaval. Cara, peraí. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Exatamente, pastor Eduardo. Sabor de Mel é a canção da vingança. Eu acabei de falar aqui, você não tinha entrado ainda, que não tem diferença nenhuma do Sabor de Mel para beijinho no ombro da Valesca Popozuda. Não tem diferença nenhuma, cara. A questão é que uma a gente canta nos altares da igreja e as outras a gente cantava no mundo, né? Nos altares não, porque eu não permito cantar essa música no altar da nossa igreja. Eu não permito. O Ministério de Louvor sabe disso. Agora preste atenção no que está dizendo em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 10. Olha só. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem
ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Presta atenção nisso, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um vai dar conta daquilo que fez, seja para o bem ou seja para o mal. Agora, eu não posso pegar versículos isolados e dizer que o Brasil está sendo castigado com essa pandemia. A pandemia nada tem a ver com o carnaval, querido. Eu estou falando de carnaval, a gente pode até voltar aqui amanhã ou outro dia e falar sobre a questão da pandemia, permissão ou não permissão, a gente pode até falar sobre isso. Mas o tema aqui é o seguinte, carnaval e pandemia, está relacionado? Não. Se eu for relacionar carnaval com pandemia, eu vou relacionar pelo seguinte fato. Os governantes já sabiam que estava tendo essa crise de pandemia no mundo e permitiram que as pessoas viessem aqui para curtir o carnaval. Não fecharam os aeroportos, não fecharam os portos, não fecharam as cidades e rolou o carnaval normalmente. Todo mundo beija na boca de todo mundo, todo mundo abraça todo mundo passa a mão em todo mundo. Aí sim eu posso falar que o carnaval está relacionado à pandemia. Ajudou a espalhar. Quantas pessoas com vírus deve ter tido aqui no carnaval? Aí eu posso dizer, não, realmente, a pandemia tem a ver com o carnaval. Tem a ver por causa dessa passação de mão, por causa dessa beijação desenfreada. Porque não fecharam os portos, porque não cancelaram o carnaval, sabendo que o negócio já estava pegando no mundo, não cancelaram o carnaval por causa de dinheiro. Aí eu posso dizer que o carnaval, a pandemia, tem até uma contribuição do carnaval. Agora, biblicamente dizer que Deus está castigando uma nação, isso não, pelo amor de Deus. Aí é demonstrar, desculpa, você que pensa diferente, mas aí é demonstrar uma ignorância bíblica e um cabestro religioso que nós não podemos ter. Tá me entendendo? Se eu quero relacionar carnaval com pandemia, eu tenho que relacionar com as cidades que não cancelaram, que deixou tudo aberto, ajudou a espalhar um pouco. Agora, falar que Deus está castigando uma nação, aí pelo amor de Deus, aí não dá. É isso, pastora Lucélia. Não tem como cantar sabor de mel na igreja. Uma igreja que vive o amor de Cristo, uma igreja que vive o perdão de Deus, uma igreja que fala assim, olha, venham os cativos, venham porque conhecereis a verdade vos libertará. Não pode cantar sabor de mel. Eu não posso dizer que eu amo meu irmão. Eu não posso dizer que eu amo o meu próximo. Se eu estou falando para ele, olha, você me viu passar na prova, você não me ajudou, agora eu vou estar no palco e você vai estar aí me olhando e se arrependendo. Certíssimo, pastora. Certíssimo, pastora Lucélia. Na nossa igreja também não canta. Também não canta. Porque eu não posso amar o meu próximo, dizer que eu vou estar num palco e ele vai estar lá, me viu passando na prova e não me ajudou, então eu não vou ajudar ele. Preste atenção numa coisa. Se eu estou passando na prova e o meu próximo não me ajudar, quando eu chegar no tempo de honra, eu não vou dizer palco, mas quando Deus acabar com a minha prova e me colocar no tempo de honra, a minha mão tem que estar estendida para o meu próximo. Sabe por quê? Jesus falou assim, não caminha uma milha, mas caminha duas com ele. Se alguém te ofendeu, não caminha uma milha, caminha duas. Então eu não posso, querido, eu não posso dizer, eu não posso cantar sabor de mel se eu falo que eu sou uma igreja que ama. Se eu sou imagem e semelhança de Cristo, quando eu estou passando na prova e meu próximo não me ajuda, no tempo que acaba a minha prova e Deus me honra, a minha mão tem que estar estendida. Ama o teu próximo como a ti mesmo, não está em cima do palco. É isso, pastora Lucélia. O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi divulgado na quarta ou quinta depois do carnaval. Então, se eu vou relacionar carnaval com coronavírus, é pelos portos que não foram fechados. É pelas cidades que mantiveram o carnaval sabendo do surto que já tinha no mundo. Agora, biblicamente, castigo de Deus, isso não. Isso eu não posso relacionar. Nada tem a ver o carnaval com... Nada tem a ver a pandemia ser um castigo de Deus por causa do carnaval. Eu te dei alguns exemplos bíblicos. Agora, pela lógica, ainda fiz mais uma pergunta. Se o problema foi no Brasil e eu só vi no Brasil isso acontecer, por que o mundo inteiro está sofrendo essa crise? Por que o mundo inteiro está sofrendo essa crise? Por que o mundo inteiro está com essa pandemia? Se o problema foi no Brasil, me explica isso. Então, se eu vou relacionar, mais uma vez, se eu for relacionar pandemia com carnaval, é porque mantiveram o carnaval mesmo sabendo dos surtos. Aí tem relação. Agora, o Deus está castigando a nação. Não, querido. Faz isso não. Sabe que quando você posta isso no seu Facebook, quando você posta a imagem que eu postei a imagem para chamar a atenção mesmo.
Quando você posta uma imagem daquela dizendo que Deus está castigando o Brasil por causa do carnaval, você não está convencendo as pessoas do amor de Cristo. Você está impondo o medo de um Deus vingativo. E aí é mais fácil você afastar do que você trazer para perto. Então não faz isso não. Não faz isso não. Eu te dei alguns exemplos bíblicos aqui. Te dei alguns exemplos bíblicos. Então assim, em nome de Jesus, querido, nada tem a ver a pandemia ser um castigo de Deus por causa do que fizeram no carnaval. Eu tenho falado isso nos meus vídeos, eu tenho falado isso nas minhas pregações via online, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver relacionado. A transmissão do vírus, o vírus espalhado, eu até concordo que pode ter relação por não terem fechado as cidades e por questão financeira ter mantido o carnaval. Agora, isso não é um castigo de Deus. Por favor, não fala isso não. Porque as pessoas que fizeram aquilo na Sapucaí, elas vão responder isso a Deus. Agora, se elas se converterem, querido, os pecados estão perdoados, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, assim, não é castigo. Não é castigo. Então, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Eu disse que eu faria um vídeo falando sobre isso. Eu não consegui fazer no Instagram, não deu para entrar, mas eu fiz por aqui. Então, assim, essa é a minha opinião, é o meu entendimento. Se você pensa diferente, eu respeito. Só que eu afirmo dizendo que, não ignorante no sentido de você ser grosso ou algo assim, mas no sentido de falta de conhecimento, de buscar um pouco mais da palavra, de orar um pouco mais a Deus. O mesmo olhar que Deus teve para você quando Ele te alcançou com graça e misericórdia, Ele tem para essas pessoas também. A graça está aí. A graça está aqui, ó. A graça está aqui. A pessoa escolhe se ela quer estar aqui debaixo ou não. Mas a graça está aqui. E se esses caras, a graça de Deus está aqui. E se esses caras quiserem entrar debaixo da graça de Deus, eles serão alcançados pela misericórdia, querido. Então não culpe Deus por aquilo que está acontecendo como um castigo na nossa nação por causa de carnaval. Deus tem muito mais coisa para fazer do que se preocupar em se vingar por causa de carnaval. Amém? Então, por favor, não fale mais isso não. Essa é a minha opinião, é o que eu penso. Eu creio na graça do Senhor. Eu creio que nós vamos passar pelo julgamento. Vão ter aqueles que vão escutar apartai-vos de mim, vão ter os que vão escutar vinde a mim. Mas tudo depende da nossa decisão aqui na terra. Tudo depende da nossa decisão. Como está descrito, né? Aqui eu acabei de ler em 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então nós vamos prestar conta a Deus daquilo que nós fazemos. Eles também vão prestar conta a Deus. Mas ainda há um tempo de arrependimento para aquelas vidas em nome de Jesus. Amém? Então o Brasil não está sofrendo um castigo de Deus. A pandemia não é um castigo de Deus por causa do carnaval. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar esse vídeo salvo aí no meu Facebook. Depois você pode comentar se você quiser. Se você quiser opinar mais aí. Entendeu? Exatamente, pastor Trouxer. Todos prestarão conta para Deus de todas as suas ações. Não apenas durante o carnaval, mas toda a vida. Somos salvos pela graça. Exatamente isso. O texto de 2 Coríntios 5,10 está dizendo exatamente isso que a pastora acabou de falar. Todos nós vamos prestar conta, não é só do carnaval. Nós cristãos também vamos, nós crentes também vamos, querido. E pra gente, você sabe que o caldo engrossa, né? Porque a Bíblia diz que o tempo da ignorância não é levado em consideração. Mas a gente vai prestar conta. Então, assim, se liga. Se liga. Então, assim, eu disse aqui, pastora Lucélia, a questão do carnaval, porque as pessoas estão dizendo, algumas pessoas têm dito que o Brasil está sofrendo um castigo. Que o Brasil está sofrendo um castigo aí por causa do carnaval. E não é assim. Né? Não é assim. A gente sabe que não é assim. Por isso que eu tenho batido nessa tecla do carnaval. Porque se esses caras que fizeram isso se converterem, também tem perdão para eles também. Né? Então a gente entende dessa maneira. A gente entende que o amor de Deus ele alcança todos. Se Deus fosse olhar e fosse olhar para mim por merecimento, cara, eu nem estaria na presença de Deus. Deus já teria me fulminado há muito tempo.
né? Porque não é por merecimento, a graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas a graça me alcança, basta eu querer estar debaixo dela ou não. Então a gente precisa começar a entender essas coisas um pouquinho mais. Eu acho que a igreja ela vai crescer se nós começarmos a pensar um pouco mais em pessoas, né, um pouco mais em levar o amor de Deus e levar menos o julgamento, levar menos a vingança, né? Eliane, amém. Eliane, eu te amo, viu? Eu amo sua vida, tô com saudade de você. Vê se você, assim que acabar essa pandemia, você aparece pra eu te dar um abraço. Sei que você tá morando longe, mas vê se aparece pra eu te dar um abraço, manda um abraço pro Jorge aí. Amém, querido? Eu vou encerrar por aqui. Eu vou tentar entrar no Instagram. Não sei o que aconteceu, não consegui. Mas que Deus te abençoe e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida em nome de Jesus. E depois você reflita um pouquinho sobre o que a gente falou aqui, sobre o que a gente conversou. Amém? Nada desse negócio de vingança, não. Amém? Cada um vai responder por si, mas Deus não está castigando a nossa nação. Pelo contrário. Pelo contrário. Para eu encerrar, eu quero só ler um texto com você aqui em nome de Jesus, só para encerrar esse assunto. E é um texto que tem sido muito falado nesses últimos dias, né? Nunca se falou tanto sobre esse texto como esse texto que eu vou ler para encerrar, só para você, para deixar para sua reflexão aí. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Fica com esse versículo aí para você pensar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu creio que tem um povo clamando pelo Brasil, eu creio que tem um povo clamando pelo mundo, clamando para que esse vírus vá embora, e nós cremos que Deus vai sarar essa terra em nome de Jesus. É verdade, pastora Lucélia. Tem muito pensamento equivocado, é verdade. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu concordo com você. Eu acho que realmente é o que eu disse aqui um pouco atrás, né, um pouco mais cedo, né? É um pensamento que eu tenho tido na minha vida, que é o seguinte: nós vivemos num âmbito religioso. Nós vivemos num âmbito religioso, mas nós não podemos ter aquele tapa-olho da religiosidade que não nos deixa olhar de uma forma mais bíblica, né? A gente tem vivido muito só sobre o que a religiosidade tem imposto sobre nós, mas nós temos vivido pouco o que a palavra tem mandado nós fazermos. Amém, vamos sim. Tô com saudade de você também. Deus te abençoe. Deus abençoe a Catedral de Pinheiral em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fiquem na paz. Até amanhã, se o Senhor permitir.